E agradeço a sua disponibilidade de estar hoje pela manhã conosco. Ok, agora, para mim, onde tem meu nome, eu estou vendo Serjane Queiroz. É assim mesmo? Eu agora sou ela. Ela agora Na sou verdade, eu. Não, a gente tá... A gente continua lhe vendo, Alessandro. É uma mágica. A gente está lhe vendo, né? Está lhe escutando. Então, agora, vamos tentar ver se você faz aquilo que a gente testou da outra vez. Você projeta o seu material, né? Para ver se a gente consegue. Veja aí. Isso. Pronto, deu certo, beleza. E aí? Estamos vendo. Então, eu vou interromper para que as pessoas possam me ver logo no início. Bora. Tá valendo. Desativou aí o compartilhamento? Sim, desativou. Cícera, você está por aí? Cícera? Estou, sim, né? Porque eu fecho meu microfone e minha câmera, porque eu gestiono se ficar todo mundo com câmera aberta, com microfone, né? Não, o microfone a gente fecha, a câmera é a opção de cada um. Para mim aqui, eu estou meio envermelhado. É a minha tela? Ah, não, pois para mim não está, não. Então tá ótimo. Não se preocupe. O problema é aqui, bora. Olha aí, a gestora de boi selado tá aí, que legal. Bom, é só me chamarem então, tá? Tô aqui. Pode falar, professor Alessandro. Eu já posso começar? Já Alessandro, sim, a gente já apresentou. Era isso que eu ia dizer. Enquanto você não nos ouvia, que você foi saudado, você foi apresentado como um educador em plena incompletude. Eu não escutei nada disso. Pois Então, é. tá, eu não escutei nada disso. Foi saudado com muito carinho, tanto por mim, como por Regina, como por Cícera. Cícera por outras pessoas, a hora lendo seu currículo, então pode tocar. Está gravado, professor, depois o senhor pode ouvir. Então, eu me senti humilhada, que ele não deu nem cabimento quando eu falei com ele. Todos os afagos que era possível que essas mulheradas fazer para você, já fizemos. Agora, toque o barco então, aí. Pronto. Depois tá você bom, muito obrigado. Vai lá. Tá certo. Muito obrigado. Eu realmente não tinha ouvido, não estava ouvindo nada. Então, eu estava aqui leso, realmente, totalmente lesado. Bom, quero agradecer imensamente, né, o convite que vocês me fizeram. Quero falar que é muito importante o NECAD, a Secretaria da Educação do Estado, iniciar esse processo de formação, né? Acho que temos que transformar isso em política, transformar isso em um processo permanente, principalmente porque nós estamos falando de duas modalidades, né? Quando a gente fala em EJA e educação do campo, a gente está falando de duas modalidades que são extremamente maltratadas, né? Ao longo da história da política educacional brasileira, são duas modalidades muito maltratadas, né? Porque os sujeitos que frequentam as duas modalidades estão na base da pirâmide social, né? Então, os trabalhadores rurais, os jovens e adultos pouco escolarizados, né? Nós não estamos falando dos donos das fazendas, nós não estamos falando da classe média urbana, né? Nós estamos falando de pessoas pobres, pessoas trabalhadoras. Então, esses sujeitos que já são bem maltratados ao longo da história do nosso país, pelas políticas de uma maneira geral,
na educação também são bem maltratados. E no caso da educação do campo e da EJA, tem esse maltrato, vamos dizer assim, que é em razão da desigualdade social, mas também tem um maltrato, vamos dizer assim, da cultura pedagógica, da nossa cultura pedagógica. Na nossa cultura pedagógica, a gente não dá muita atenção, apesar de um discurso de que temos que considerar os sujeitos, a gente não dá muita atenção. Então, assim, ter uma iniciativa como essa, por parte do NECAD e da Secretaria, é muito importante. É algo que apenas vem alegrar a gente, e a mim especialmente, que devem ter dito aí, né? Eu já participei do COGEC, enfim, já participei da criação do COGEC, né? Então, meu laço com a educação do campo é bem antiga. Então, gostaria de fazer essa observação e chamar a atenção. Está rolando um eco aí, mas tudo bem. Chamar a atenção também que esse processo de formação se dá num momento extremamente difícil, né, para o nosso país. Tem um eco aí, eu estou ouvindo um eco, viu, galera? Vou tentar continuar. Essa formação se dá num momento muito difícil para o nosso país, né? Porque se já existia um histórico de pouca atenção aos trabalhadores rurais e aos jovens e adultos que procuram a EJA, né? Nós tivemos uma mudança, vamos dizer assim, nessa trajetória a partir de 2002, né? A partir de 2002, nós vamos ter a ascensão ao governo federal de um bloco político que se compromete em colocar a educação do campo e a EJA na agenda da política educacional, né? E aí nós temos todo um movimento que acaba fortalecendo essas duas modalidades, mas desde 2016, com o golpe contra a presidenta Dilma, desde 2016 a gente tem um retorno, né, no sentido de negação, de avacalhação, né, das políticas para essas duas modalidades. Então, nós não temos hoje, concretamente, no plano federal, uma política para a educação do campo, nem temos uma política para a EJA. Por outro lado, isso também eu não considero tão complicado, porque gera a possibilidade de gestores estaduais e municipais buscarem inovar em ambas as modalidades. Na ausência de uma política nacional, né, os gestores estaduais e municipais podem criar novas bases, porque também não é tão bom, não é legal você ter políticas engessadas. Você ter uma política nacional que cada estado e cada município tem que seguir rigorosamente, né, como se esse país fosse um só, como se dentro do estado os municípios fossem um só, e não são, né? Nós temos uma diversidade. Então, gostaria de primeiro dar conta disso daí, né, e entrar na temática que é o que nos interessa. Eu vou compartilhar aqui uma tela, tá certo? Gostaria que vocês apenas me confirmassem se vocês estão vendo. Tá dando para ver aí, galera? Sim, estamos vendo. Tá dizendo que sim, beleza. Tudo bem. Então tá. Então vamos embora, vamos avançar. Já fizeram a minha apresentação, então eu nem vou falar tanto. Quero apenas acrescentar, não sei se foi dito porque eu não ouvi, né, que além de professor do Centro de Educação e o laço que eu tenho com a educação do campo, eu atualmente estou coordenando um projeto denominado EJA em Movimento. Ele existe desde 2014. Nós nos reunimos mensalmente, fazemos atividades mensais de formação de professores na EJA, né? E aqueles colegas professores da educação do campo que lidam com EJA e que queiram compartilhar, participar do grupo. Nós temos um grupo de Zap, nós temos uma página, um grupo, uma página no Facebook, temos Instagram, enfim, podem depois fazer contato comigo, que a gente pode conversar da entrada das pessoas no grupo de Zap e, enfim, participar das atividades. O que me sugeriram o pessoal do NECAD foi conversar com os professores aí sobre legislação da EJA, campo, né? Falar sobre os aspectos conceituais da EJA, campo, prática docente, estratégias metodológicas. É uma ementa muito ampla,
né? Em 40 minutos, 45 minutos, não daria tempo da gente conversar sobre tudo isso. Então, eu resolvi fazer um foco, né? O meu foco foi pegar aspectos da legislação da EJA que a gente possa traduzir para a prática docente e para as estratégias metodológicas, né? Por que isso? Porque a gente, quando pensa na legislação, a gente pensa em algo muito vazio, muito frio, árido, né? A gente pensa que a lei é uma coisa que, digamos assim, não tem materialidade, mas especialmente no âmbito da EJA, eu gosto sempre de dizer, a legislação que nós temos para a EJA é uma legislação que ela nos permite muita coisa. Ela possibilita para que a gente efetive muitas coisas que, em uma determinada forma mais padronizada do ponto de vista da pedagogia, não nos permite. Então, vou tentar focar aqui na legislação e a gente vai avançar também na discussão pedagógica. Estou ouvindo um ruído aqui, eu não sei por que mas, enfim, espero que vocês possam estar me escutando. Bom, se a gente for pensar na legislação da EJA, nós temos, vamos dizer assim, basicamente, para o nosso estado do Rio Grande do Norte, além de uma resolução de número 4 de 2012, a gente tem duas resoluções do Conselho Nacional da Educação, que é a resolução número 1 de 2000 e a resolução número 3 de 2010, e a LDB e a Constituição de 88. Essa é a base legal que hoje dá conta da educação de jovens e adultos, né? E se a gente for chafurdar, vamos dizer assim, nesses aspectos legais, nós temos muita coisa interessante que precisa ser efetivada, né? Inclusive porque a gente precisa entender isso, né? A lei ela não se realiza por si mesma, é preciso que humanos, seres humanos, como eu, vocês, cada um de vocês, coloque ela em prática. Não tem como a lei se materializar por encanto, por obra e graça do Divino Espírito Santo. Já deu uma rima, olha aí. Ela se materializa pela ação das pessoas. Então, a ação política das pessoas é que faz com que a legislação se torne real, tá certo? Bom, eu vou tentar já avançar. Então, o que é que tem na Constituição Federal, por exemplo, que nos importa quando a gente fala de educação de jovens e adultos, né? Eu vou primeiro chamar a atenção para o artigo 208. Né? O artigo 208, no seu inciso 1º, diz que a educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Significa que esses sujeitos que estão nessa idade, nessa faixa etária, têm o direito a ter uma educação básica e gratuita ao seu dispor. Mas ela também diz, o artigo 208 também diz, no seu inciso 1, né, que é assegurada essa oferta gratuita também para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Então, significa que a EJA é um direito. Então, a oferta da EJA não é algo que o gestor estadual ou municipal ele pode ou não oferecer. Ele tem que oferecer, né? Nessa legislação, essa coisa da idade própria é algo que é muito caro, né, para todos nós que trabalham na pedagogia. Né? Eu gosto muito de pegar no pé e nas minhas falas chamar atenção isso. Fala em idade própria, né? Eu não gosto dessa expressão porque supostamente leva a entender que existe uma idade não própria, né? Uma idade inapropriada, né, para se estudar. E não. Se a gente pensa que a educação é um processo que acontece ao longo da vida, então não existe idade própria e idade imprópria para se estudar, né? Mas isso é um problema que a gente resolve nas nossas práticas. Deixa a lei falando essa besteira aí, tá certo? Mas vamos continuar. No parágrafo 1º desse artigo da Constituição fala que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. A gente entende pouco isso, né? O que é o direito público subjetivo? Significa que, ao mesmo tempo que a educação é um direito para todos, ele é subjetivo porque cada pessoa tem o direito de acionar, juridicamente, se for o caso, né,
mas acionar o poder público para que ele garanta esse direito. Então, aquele seu Manuel, lá da comunidade São José dos Cacetes, seu Manuel é a única pessoa com 60 anos de idade que quer estudar naquela comunidade. Ele tem o direito de reivindicar isso? Tem. Se seu Manuel sozinho for lá na prefeitura e disser, eu quero que vocês providenciem para eu ter aula, a prefeitura tem que providenciar. Não é preciso nem que haja uma grande mobilização da associação comunitária lá dele, não. Se ele chegar lá na prefeitura e dizer, olha, eu quero que vocês providenciem, eu quero estudar, eu quero terminar o meu ensino fundamental, o ensino médio, a prefeitura tem que dar um jeito. Se vai colocar ele dentro do ônibus e levar ele para a escola mais próxima, que seja, se vai designar um professor para ir lá na casa dele, que seja, se vai abrir uma turma na comunidade para ele e outras pessoas, que seja. Mas direito público subjetivo tem essa radicalidade, certo? A LDB, ela começa a mastigar, vamos dizer assim, essa coisa que está na Constituição. Então, a primeira afirmação importante para a gente, que é da EJA e da Educação do Campo, é o artigo 5º da LDB, que vai dizer que qualquer cidadão, ou seja, qualquer pessoa, qualquer grupo de cidadãos, uma associação comunitária, enfim, pode exigir, acionar o poder público para garantir a educação básica obrigatória, inclusive para jovens, adultos, pouco escolarizados, não alfabetizados, etc, etc. E aí vem duas coisas que efetivamente na EJA não se faz, e aí não se faz mesmo, e é um crime, porque isso é constitucional. Né? Primeira coisa, recensear os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Nossas escolas não fazem isso. Alguém pode dizer, mas não depende do governo? Não depende do governo. O governo tem que fazer, é claro que tem. Mas qualquer diretor de escola pode fazer esse recenseamento. Qualquer diretor de escola pode fazer. Aquele diretor de escola que recebe uma criança, né, que o pai e a mãe chegam lá para matricular uma criança na escola, né? O diretor ele pode perguntar, pai, mãe, qual é a sua idade de escola? Você estudou até que série? Qual o seu grau de escolaridade? E anotar num caderninho ou no computador. Se não tiver computador, no caderninho. Na nossa escola, tantas crianças, tem tantos pais, tantos irmãos, tantos tios que não concluíram a educação básica. E, portanto, o diretor pode, a partir dessas informações, chegar para a DIRED, para o seu superior e dizer, eu quero abrir uma turma de EJA aqui na minha escola, porque está aqui, olha, o número de pais, mães, tios, avós e, enfim, de pessoas, né, que são ligadas familiarmente às crianças que eu atendo e que poderiam montar uma turma de EJA, são essas pessoas aqui. Tem tantas pessoas. Né? Isso é uma forma de recensear. Né? Dá para fazer? Dá para fazer. Né? Um gestor ele pode incluir na ficha de matrícula dele essa informação? Pode. Quero saber do pai ou da mãe dessa criança, né? Quero saber se o pai e a mãe têm qual é o grau de escolaridade. Né? Quero saber qual é a profissão dele. Ele está trabalhando como o quê? Ele é agricultor. Ele está trabalhando na agricultura, na roça. Ele está trabalhando como mototáxi na cidade. Ele está trabalhando vendendo coisas. Ele está trabalhando em quê? Isso é outra informação que é importante para você ter uma clareza de quem é esse sujeito, né? E fazer a chamada pública, o artigo 5º no seu... Aqui não é inciso 1º, não, tá errado. Aqui é inciso 2º. Fala da chamada pública. Esse recenseamento que eu falei aqui, que qualquer diretor pode fazer, né? Fica muito mais legal se tiver articulado a uma chamada pública. O governo estadual e os governos municipais precisam fazer uma chamada pública. Chamada pública é mobilizar as pessoas. É o secretário de Educação ir no rádio, na televisão, e dizer, jovens, adultos que queiram estudar, as nossas escolas estão recebendo vocês. É o diretor da escola, junto com o diretor da DIREC, botar um carro de som para circular, chamando as pessoas para virem se matricular. Né? Isso é chamada pública. É você botar no site
seja da Secretaria Municipal de Educação, seja na Secretaria Estadual de Educação, seja no site da Direc, botar um negócio assim, um negócio bem grande, dizendo: você, jovem adulto que não concluiu a educação básica, estas são as escolas que podem receber você e lhe matricular. E isso não é difícil de se fazer. Isso é fácil. Dá para fazer. Não é preciso ter uma política super organizada, não sei o que, para fazer. Dá para fazer. Chama lá um sujeito que entende de site, que está pago pela secretaria para isso, seja municipal, seja estadual. Ei, menino, bota aí no site um negócio bem grandão assim: jovem adulto, procure a escola mais perto da sua casa para você se matricular. Isso dá para fazer, né? Bom, o artigo 37 da LDB, ela vai falar, né, do que é que a educação, a EJA, a que serve a EJA, né? Mais uma vez ela fala na tal da idade própria, né, que a gente tem que começar a superar isso, no nosso falar, inclusive, né? Uma coisa é ler o que está na Constituição, mas na hora que a gente está falando, a gente pode dizer: não é a idade própria, não. É na idade em que a pessoa quer estudar, né? Na verdade, se a gente for pensar, a gente não pode definir a EJA, não é pelo atendimento a quem não estudou. A EJA é para quem quer estudar e não concluiu a educação. Quem tem acima de 15 ou 18 anos e quer concluir a educação básica, esse é o sentido da EJA. A EJA é feita para essas pessoas que estão com 15 anos e não concluíram o ensino fundamental, estão com 18 anos e não concluíram o ensino médio e querem estudar. E não pessoas que não estudaram, que não... Ou seja, começa um negócio que é você definir o sujeito pela negação, por aquilo que ele não é, por aquilo que ele não conseguiu. Definir o sujeito pela negação é a pior coisa do mundo, né? Imagine você chegar: quem é você? Não, eu sou aquele que não isso, que não aquilo. É terrível, né? Do ponto de vista pedagógico, inclusive, é um crime, né? Você define o sujeito pelo que ele é. Ele é uma pessoa que quer estudar, simplesmente. Uma pessoa que quer se matricular, uma pessoa que quer frequentar a escola, né? E que quer aprender alguma coisa. O desafio nosso é saber o que será que ele quer aprender. Será que o que a gente oferece é o que ele quer aprender? O problema, esse também é um problema, né? Para nós, a gente já sabe o que é que ele quer aprender, porque já está escrito em algum lugar que ele tem que aprender isso e aprender aquilo, né? Nunca há um processo de debate, discussão com esse sujeito para saber o que é que ele quer aprender. Mas isso é outra coisa, a gente discute depois. O parágrafo 1º do artigo 37 tem uma coisa que a gente quase não olha. Esse artigo 37 é da LDB e está falando da educação de jovens e adultos. Os sistemas de ensino, ou seja, rede estadual, redes estaduais e redes municipais, vão assegurar gratuitamente ensino para jovens e adultos. E aí, vejam só essa questão aqui, olha. Vão assegurar oportunidades educacionais apropriadas. O que é uma oportunidade educacional apropriada? É aquela que serve, que está apropriada, que está adequada ao sujeito. E adequada como? Considerada as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho. Então, a gente tem que oferecer EJA, primeiro, tentando considerar o interesse do sujeito, as condições de vida e de trabalho. Então, num lugar, por exemplo, ano passado, há 2 anos atrás, eu estava conversando com um grupo de professores de Maxaranguape. Maxaranguape, né, acho que a maioria de vocês sabem, é uma cidade praieira, né, aqui do litoral norte do Rio Grande do Norte. Em Maxaranguape, tem pescadores que entram na EJA. Esses pescadores, todo mês, saem para o mar. E saem para o mar para passar 15 dias no meio do mar. Ora, se eles passam todos os meses 15 dias no mar, significa que, no mínimo, eles vão ser reprovados por frequência. Porque 50% do tempo, eles não estão em terra, eles estão no mar. Aí alguém vai dizer: não, mas a LDB está falando que a pessoa tem que... quem não completou 75% de frequência é reprovado. Tá, mas a LDB fala, no artigo 37, para a EJA,
que os cursos de EJA que são oferecidos têm que considerar as condições de vida e trabalho. Então, eu não posso pensar frequência para a EJA do mesmo jeito que eu penso a frequência no ensino regular, no tal do ensino regular, no ensino para crianças e adolescentes. Eu tenho que pensar de outro jeito. E a LDB fala que quem define a dinâmica de frequência são as escolas no seu projeto pedagógico. Então, o diretor e a equipe da escola podem, sim, pensar um processo de organização de cursos de EJA que considerem essas condições de trabalho e de vida dos sujeitos. Se o sujeito trabalha metade da vida dele longe de onde ele está estudando, e a outra metade ele está ali, então tem que se pensar uma maneira de articular essa condição de vida e não ficar preso aos modelos, né, do ensino de criança e de adolescente. Ora, se o sujeito é jovem e adulto, que trabalha, é pai de família, corre para lá, corre para cá, esse sujeito é diferente da criança e do adolescente. Se ele é diferente, a pedagogia é diferente. A lógica escolar tem que ser diferente. E aí eu vou, como o tempo está começando a escassear, eu vou passar já para a resolução número 1, porque a resolução número 1 do Conselho Nacional da Educação, lá de 2000, já tem mais de 20 anos, e que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a EJA, essa resolução, que ainda está valendo, ela mastiga tudo isso que eu estou falando aqui. E só um detalhe, essa resolução ela está valendo, significa que quando a gente vai falar em diretrizes curriculares para a EJA, a gente tem que primeiro ler isso aqui, e não ler a Base Nacional Comum Curricular, que não tem nada a ver com EJA. A Base Nacional Comum Curricular não diz nada sobre EJA, nem para a EJA. O que fala para nós, da EJA, é essa resolução aqui. Essa resolução, ela fala para a gente, né? E o que é que ela vai falar, né? O artigo 5º dessa resolução, para mim, ela é o coração da resolução, e ela fala muita coisa para a gente. É lei, é uma norma, aí a gente pensa assim, poxa, norma não vai dizer nada, norma é uma coisa muito árida. Não, essa norma, esse artigo 5º, ela nos dá grandes possibilidades do ponto de vista do que é que eu vou fazer na minha sala de aula. Pode ter certeza. Não dá receita, porque assim, aquele pedagogo, aquele professor que acha que trabalhar em sala de aula é através de receita, então é melhor ele ir para a cozinha. Em cozinha é que você trabalha com receita. Mesmo assim, os grandes cozinheiros, eles burlam as receitas, eles quebram as receitas, eles mudam as receitas. Então, não tem receita, né? O que tem é a nossa capacidade e a nossa sensibilidade de perceber o que é os nossos sujeitos jovens e adultos, especialmente os do campo, que é uma diversidade tão grande, né? O parágrafo único do artigo 5º, primeiro o artigo 5º ele vai falar, né? E tem uma coisa aqui no artigo 5º que é muito importante, pessoal. Olha só, ele fala os componentes curriculares consequentes ao modelo pedagógico próprio da educação de jovens e adultos. Vamos só parar um pouquinho nisso aqui. O que é que esse artigo 5º está dizendo? Está dizendo que na EJA nós temos que ter um modelo pedagógico próprio. Ou seja, a gente não vai adaptar, adequar ou seguir o modelo pedagógico do ensino regular para crianças e adolescentes, não. A gente vai ter que ter um modelo pedagógico próprio. É uma pedagogia própria, porque os sujeitos dessa modalidade são diferentes dos sujeitos que tem na escola regular. Então, e esse modelo pedagógico próprio, ele é expresso nas propostas pedagógicas das unidades educacionais, das escolas. Então, as escolas podem pensar o modelo pedagógico próprio para a EJA da sua escola. É claro que é muito importante que isso seja articulado. Mas uma coisa é ser articulado, outra coisa é seguir um padrão que é de criança e adolescente que não tem nada a ver. Uma coisa é ser articulado, discutido, dialogado. Outra coisa é seguir
algo que foi estabelecido por uma burocracia lá de cima, não sei de onde, né? Então, as escolas têm a obrigação de discutir qual o modelo pedagógico próprio para os jovens e adultos da nossa comunidade. Se minha comunidade é preponderantemente de pescador, o modelo vai ser diferente daquela escola que os sujeitos trabalham na roça. Vai ser diferente daquela escola que os sujeitos estão muito mais trabalhando no comércio, vendendo coisa. Por isso que eu coloquei aqui que não custa nada um diretor de escola procurar saber o que é que o pai e a mãe faz da vida. Trabalha em quê? Trabalha como? Né? Se quer abrir uma turma de EJA. Né? Então, ela tem essa característica. Né? E aí tem 3 princípios desse modelo pedagógico próprio. 3 princípios que o artigo 5º dessa resolução número 1 de 2000 fala. Primeiro princípio, o princípio da equidade. O que é que significa esse princípio da equidade? Ele está dizendo que os componentes curriculares que vão ser oferecidos na EJA, né, têm que ser os mesmos que se oferecem no ensino regular. Isso está errado? Não, está certo. O sujeito que entra na EJA, ele tem que estudar história do mesmo jeito que a criança e adolescente estudam história. Mas a história que ele vai estudar vai ser regida por uma outra pedagogia. Não é a pedagogia, não é o jeito que eu ensino a criança e adolescente que eu vou ensinar na EJA. Eu vou ensinar história na EJA diferente, porque esse sujeito tem memória. Ele já vivenciou muita coisa. Tem uma parte da história que ele já conhece, porque ele mesmo vivenciou essa história. Se eu for contar a história da eleição de 2002 para o meu neto, que tem 11 anos, né, eu não vou contar do mesmo jeito que eu contaria para o meu filho de 30. Porque o meu filho de 30, ele participou da eleição de 2002. Então é diferente. Eu vou trabalhar de outro jeito. Eu vou ensinar a história, esse tema, eu vou ensinar de outro jeito, porque é outra pedagogia. Né? Mas tanto o neto de 11 anos quanto o filho de 30, eles têm o direito a estudar história, porque isso compõe o currículo do ensino fundamental, porque isso é um conhecimento necessário, né, para o sujeito participar do mundo. Né? Um outro princípio é o da diferença, e aí que vem aquilo que eu falei um pouco antes. Né? Os jovens e adultos, eles têm um modo próprio de se formar. Nós, jovens e adultos, nós não nos formamos do mesmo jeito que uma criança ou adolescente. O nosso processo formativo, ele é diferente. A gente usa de alternativas, de estratégias cognitivas, né? Ou seja, a gente aprende de um jeito diferente. A gente faz uso de coisas que uma criança ou adolescente não faz, porque na idade dela não se faz. Então, eu tenho que considerar esse elemento, né, para poder desenvolver o trabalho. E, por fim, o artigo 3º, ou o inciso 3º desse artigo 5º da resolução primeira, ela fala em proporcionalidade. É fundamental isso, inclusive, para nós que estamos na educação do campo. Proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos componentes curriculares face às necessidades próprias da educação de jovens e adultos, com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas assegurem uma formação comum para os participantes. Tem duas palavras aqui muito importantes, espaço e tempo. As práticas pedagógicas na EJA precisam considerar os espaços e tempos dos jovens e dos adultos. Então, se eu não tenho escola numa comunidade, mas eu tenho um galpão, né? Aquele gestor que quer efetivamente garantir educação de jovens e adultos para aquela comunidade, ele vai mandar o professor para aquele galpão e vai melhorar as condições do galpão e vai depois construir um espaço, uma escola decente. Mas ele pode começar com o galpão. Lá em Goianinha, um grupo de pescadores foi lá no IF, não foi nem na Secretaria Municipal de Educação, foi lá no IF. Chegou no IF e disse, a gente quer ser alfabetizado. O pessoal do IF dava aulas lá no espaço onde eles guardam, lá na Arina, onde eles guardam os barcos, né? Aí depois a Secretaria de Educação chegou,
a Secretaria de Educação até ofereceu um lugar, mas eles disseram, não, a gente quer aqui, porque é o lugar da gente, a gente gosta daqui, está sendo legal, está funcionando, vamos ficar aqui. E o processo de alfabetização está se dando, quer dizer, a pandemia interrompeu o processo, mas estava até a pandemia acontecendo lá na Marina, né? Quem quiser saber mais, procura o professor Zé Mateus, lá do IF de Goianinha, para ele mostra como é que foi maravilhoso. Então, assim, tempos e espaços. Eu vou oferecer aula de história, vou oferecer aula de português, de matemática, de ciências, considerando o tempo e o espaço do sujeito. E o tempo do sujeito é, inclusive, a experiência dele, a idade dele. Um sujeito que faz as 4 operações de cabeça e não consegue escrever, não dá para chamar ele de analfabeto, como a gente chama. Não, ele tem um conhecimento ali. O nosso processo vai ser fazer ele tirar aquilo que está na cabeça dele e passar para o escrito, mas já chamado de analfabeto é, no mínimo, uma agressão, né? Porque eu conheço muita gente que sabe ler e escrever e tem muita dificuldade de fazer conta de divisão. Inclusive alguns professores, né? E conheço analfabetos que fazem as 4 operações de cabeça, né? Na maior tranquilidade. Então, eu tenho que estar atento a essa diversidade, né? Isso inclusive, é uma das bases da educação do campo. Na educação, os sujeitos do campo, inclusive, nós vamos encontrar vários sujeitos que têm essas características, né? Mas aí ainda tem um elemento importante que a gente precisa ter claro. Quando a gente fala dessas características particulares, não são particulares pessoais, porque aí alguém pode dizer assim, eita, se for assim, a gente vai ter que dar aula para cada pessoa. Não, nós estamos falando de características que a gente encontra espalhadas em coletivos, em grupos. Então, observar particularidades e singularidades não é observar características pessoais, mas características sociais, coletivas, que cada pessoa tem, óbvio, mas que também ela compartilha essas características com outros grupos. Então, precisamos estar atentos a isso daí. Bom, como já estamos chegando perto do final da parte que me cabia, né, eu gostaria de deixar 3 perguntas aqui, a orientação que o pessoal da organização do evento me deu, né, e colocar 3 reflexões. Né? Eu vou deixar para vocês 3 reflexões para vocês tentarem responder e a gente discutir sobre isso. Que estratégias cada escola, cada um aqui deve ser de uma escola, deve estar dentro de uma escola, né? Ou deve estar dialogando com a escola. Que estratégias nós temos utilizado para fazer a chamada pública para a EJA? A chamada pública, a mobilização para que os jovens e adultos venham estudar. O que é que a gente tem feito? A gente só tem colocado uma faixa na frente da escola? A gente tem deixado correr no boca a boca? Ou a gente tem tido uma ação mais ativa, mais efetiva? Né? Quais as nossas estratégias pedagógicas têm sido pensadas considerando que o sujeito da EJA é um jovem, um adulto ou uma criança? Eu vejo muitas vezes, eu participo de grupos de WhatsApp, aí vem um professor assim, eu queria um material para trabalhar com EJA. Aí alguém joga um material, quando eu vou olhar o material que a pessoa jogou, é um material que é utilizado com criança. Uma história que é uma história de criança. Um material que a ilustração é uma ilustração infantil. As nossas estratégias pedagógicas estão sendo pensadas para o sujeito jovem e adulto ou para uma criança? É algo para a gente pensar. E o nosso fazer docente, isso é muito importante. Eu falei muito pouco, mas é muito importante. A gente pode até aprofundar isso na hora do debate. Nosso fazer docente está contribuindo para a emancipação desse jovem do campo, jovem adulto do campo, e de sua comunidade. O que está se fazendo, o que está se aprendendo na escola, emancipa de fato essas pessoas? Eu não estou falando de emancipação individual, não. Eu estou falando de emancipação coletiva. É claro que a pessoa pode se sentir emancipada quando ela se alfabetiza e aprende a ler uma Bíblia. Para ela pode dizer assim, poxa, eu me emancipei. Beleza, mas aí essa emancipação é apenas individual. Ainda é individual, mesmo que seja uma emancipação. Mas e a emancipação da comunidade? Né?
os nossos fazeres docentes, por exemplo, reforçam entre os jovens e adultos do campo a importância deles fazerem a comunidade crescer, ou reforçam que ele saia o mais rápido possível, tão logo seja possível para ele sair da comunidade, ir embora da comunidade, porque comunidade rural, né, eu já vi professor dizendo assim, não, porque a comunidade rural é muito pobre, estudem para vocês irem embora daqui, porque aqui não tem futuro, não. Eu já vi professor dizendo isso, né, em escola do campo, para jovem, para criança, mas para jovem também, né? E eu já vi, com muita felicidade, professor dizendo, olha, se você terminar o seu ensino médio aqui e você não quiser continuar na comunidade, vai embora, mas vai embora para se formar e voltar para ajudar para a comunidade, né, ter avanços, crescimento. Uma vez eu ouvi um depoimento quando eu fiz minha pesquisa de doutorado, uma menina, né, 15 anos de idade, ela disse, professor, eu quero terminar o ensino médio porque eu quero ser enfermeira, então eu vou ter que sair aqui da comunidade para fazer enfermagem na universidade, mas eu quero voltar porque eu quero abrir um posto de saúde aqui na comunidade. Então, o aprender dela estava voltada para a própria comunidade. Então, não era uma emancipação pessoal, eu vou virar enfermeira. Não, era uma emancipação também coletiva da comunidade. Eu vou virar enfermeira para abrir um posto de saúde e a nossa comunidade ter o direito à saúde, que não tem, porque lá na comunidade, na época, ia um médico lá para atender as pessoas na escola que existia, né? Então, estou aqui fechando, minha gente, deixando aí essas reflexões para vocês. Me perdoem a pressa, talvez eu tenha falado muito rápido, né, mas tentei ser o mais sucinto possível e dar conta dessa coisa, que é ligar a legislação àquilo que é o nosso fazer. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E tem tudo a ver, inclusive, porque parte do cumprimento da legislação passa pelo nosso compromisso em fazer ela acontecer. Muito obrigado, espero ter contribuído. Vou interromper aqui o compartilhamento. Ok, Alessandro, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, Cícera. Muito obrigada, professor Alessandro. Muito bom ouvi-lo sempre, com a sua empolgação. Você não ouviu a apresentação inicial que a gente fez, né? Que eu fiz, mas... Não ouvi, mulher. Mas os que estavam aqui com o som funcionando ouviram. E minha internet também está falhando. Agora, as meninas, Jaqueline, Ellen e o menino Moab, irão encaminhar vocês, professores, para as subsalas, né, para as salas menores. Nós iremos ficar 30 minutos e depois eles, Jaqueline com Moab, irão trazer vocês para essa sala, certo? Não se preocupem que eles vão encaminhar vocês para essas pequenas salas e também vão trazer de volta daqui a 30 minutos, porque vocês irão discutir em cada sala a partir dessas 3 questões que o professor Alessandro trouxe para a nossa reflexão. Ok? Então, Bom, já podemos ir. São 10h16, daqui a 30 minutos, estaremos de volta. Certo. Bom, pessoal, vou encaminhar vocês agora, certo? Quando eu enviar o convite, vocês vão precisar aceitar. Eu não lembro agora qual é a palavrinha que aparece, mas eu acho que é entrar, alguma coisa assim do tipo. Então, eu vou enviar o convite agora para vocês participarem das subsalas e quando finalizar, eu estou conversando com o pessoal que está administrando as subsalas e aí quando vocês finalizarem, automaticamente eu fecho essas subsalas e vocês retornam para cá, para a sala principal em 10 segundos. Então, vocês não precisam apertar em nada para retornar. Agora, para entrar, sim, vocês precisam aceitar o convite, tá? Eu vou enviar agora e vamos para vocês. Pode falar. Jaqueline, só lembrando que em cada sala terão pessoas do NECAD para coordenar com eles. Isso. O trabalho é todo orientado.
Até breve. Pronto, já cheguei na sala grande? Já não foi? Foi, Já cheguei chegamos. e Ellen, a gente tem que aprender inglês, né? Porque tem um negócio em inglês aí. É, O grupo 3 procurei espanhol. E quem fez vestibular de espanhol? Tem que eu traduzir. procurando essa mulherzinha que fala inglês, não estava vendo, não. Só ouvindo. Ela desligou a câmera, né? Como é que pode? Provavelmente. Já estão todos de volta, já temos 157 aqui, Isso. são 10h55. Acho que podemos retornar. Cadê o professor Alessandro? Ele está por aqui? Eu não estou Ele já está vendo. na sala, Cícera. Ele já está na sala. Aqui ele. Então, Alessandro. A discussão acho que estava tão boa que não deu nem para conversar pelos corredores. Tá com saudade, né, Rosíris? Então, pessoal, retomando, cada grupo, né, que estava nas salas escolheu o seu relator e agora a gente chama de volta o professor Alessandro para ele retomar com vocês aí durante 30 minutos e fazer essa discussão final, né? E depois a gente tem só algumas possíveis informações aí, a Regina poderá querer fazer algum comunicado. Alessandro, é com você. Não, Cícera, precisamos primeiro escutar os grupos. O grupo 1, 2 e o 3. Mas Alessandro vai voltar para falar com o pessoal, é ele que vai ouvir, eu estou dizendo nesse sentido. Sim. Então chama aí o grupo 1 para começar. Alessandro está aí, né? Eu não estou vendo. Ah, tá. Alessandro, você mesmo quer perguntar ou quer que eu bote o grupo para falar? Eu não estou ouvindo nada, vocês estão ouvindo? Não, eu acho que o professor não está nos ouvindo. Cícera, está dando o seu áudio para mim. Está cortando? Não sei se é só para mim. Para mim está perfeito o áudio dela. Tá? Bom, eu vou repetir para ver se você me entende. Você quer começar com o grupo ou eu já trago o grupo 1 para apresentar o que discutiu lá? Ele disse que está cortando para ele. Ele Então, não está gente, escutando você, não, Cícera. O áudio dela tem. Então, porque o de Alessandro também está cortando. Vamos fazer assim, Cícera. Chame o grupo 1 para apresentar. Isso. Então, o primeiro grupo, por favor. Quem é o relator? Pode apresentar as questões, apresentar o que foi discutido lá na... Ana Cruz, lá do nosso grupo, Cícera. Oi, me ouvem? Estou aqui. Me ouvem? Sim, está aqui, Ana. Sim, ouvimos. Sim, Ana. Certo. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar e agradecer ao professor pela manhã, né? Que uma manhã dessas a gente já sai rica, não precisava de mais nada. E aí, meu nome é Ana Cruz, eu sou coordenadora pedagógica da Escola Miro de França, ela é localizada no assentamento 1º de Maio, aqui em Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Só lembrando que são 5 minutos. Certo. Viu? E aí, assim, diante de todas as discussões do grupo, né, é aquela situação, tinham poucas pessoas que estão atuando com a EJA, mas pessoas que têm experiências com a EJA. Né? E a primeira pergunta era, né, que estratégias temos utilizado para estar atingindo esse público? E aí o grupo foi em discussão, a questão de busca ativa, e aí numa busca ativa bem... Por favor, só um instante. O professor Alessandro acabou de dizer que não está escutando nada. Então, para um pouquinho aí. Desculpe. Ok. Ok. Vamos ver, ele vai sair, vai entrar e vamos ver se dá certo. Tá certo? Ok. Só um pouquinho. Certo, Cícera? Ele está saindo de novo e vai entrar de novo para ver se consegue.
Ah, meu Deus, a internet hoje está atrapalhando a gente. Mas que sirva para a gente ver que o aluno também passa por isso, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Porque não adianta os grupos falar e ele não escutar, né? Ele está dizendo que a internet dele não tá boa. Ele já colocou aí, né? Mas eu acho que ele não entrou ainda, viu? Da agora. Eu não estou encontrando ele aqui. Internet é um caso sério. Ele está entrando agora. Pronto. Está entrando agora? Só acabei de aceitar. Pronto. Vamos ver se agora se ele escuta. Oi, Alessandro. Você está escutando? Oi. Estou escutando. Vocês estão me escutando? Não, me chama. A hora deu certo. Pronto. Vá, Cícera. Continue, Cícera, aí. Posso continuar, Cícera? Alessandro, Ana Cruz tinha iniciado a apresentação do que foi discutido, mas ela vai recomeçar para que você escute, certo? Ok. Alessandro. Bora. Ok, professor Alessandro. Então, assim, obrigada pela manhã que o senhor já está nos proporcionando. Já valeu a pena estar aqui. E com relação às questões, a primeira questão que era que estratégia estamos utilizando, né? Então, são estratégias bem comuns, busca ativa, né? Ir atrás do aluno, acolhimento do aluno, mídias, imprensa, né? A questão de busca ativa aí, casa a casa, o contato, que o aluno da EJA precisa de muito contato, ele requer muito contato. Né? Conhecimento da comunidade é fundamental para que a gente esteja mapeando esses meninos, fazendo o recenseamento, né? E encontrando o aluno onde ele está. Com relação ao nosso fazer docente, né? Se está contribuindo, não tinha muitos professores que estejam atuando na EJA no momento, alguns falam, aí houve o depoimento de um professor que falou que tem alunos que já que já passou por ele, que está trabalhando na comunidade com relação à enfermagem, que está trabalhando em outras funções. Então, estamos sim conseguindo atingir, né, contribuir com a emancipação desse aluno. E com relação à última pergunta, que ainda teve uma professora, desculpe, que falou da importância de fazer a relação dele do aluno, da vida social dele, da vivência dele com as salas de aula. Então, essa professora nos levou diretamente para a prática pedagógica de Paulo Freire, né, que nos orienta a estarmos utilizando-se disso, né, e para que tenhamos o cuidado, houve uma discussão de não estarmos usando os alunos do fundamental para transformá-los em alunos de EJA, né? Para que tenhamos, houve essa crítica também. Por outro lado, a gente apresentou o relato de uma escola que tem um trabalho muito bonito aqui na nossa cidade de inclusão. Eles têm um trabalho em parceria com a UFESA de inclusão com surdos. Então, eles têm... eu estou com dúvida se são 4 ou 8 alunos que são deficientes auditivos e estão lá estudando. Então, é um trabalho muito bonito, um trabalho muito protagonista que vem responder essa pergunta se nós estamos contribuindo para a emancipação dos alunos da EJA, né? Não só um aluno que é surdo, aluno que estava lá na casa dele sem estudar, ele está emancipado, participando em sala de aula. Em resumo, eu creio que foi isso, né? Não sei se eu falei os 5 minutos, mas, em resumo, foram essas as discussões do grupo. Ok, a gente passa para o GT2, né, para o grupo 2, para trazer seu relato também. 5 minutos. Quem é a pessoa que ficou para apresentar os registros do grupo 2? Oi, eu, professor Heraldo, mais uma vez, né, representando o grupo 2. Eu acho que eu vou ficar oficialmente representando o grupo 2. Eu estou sentindo, viu, Heraldo? Eu estou sentindo, viu?
Então, eu sou professor da Escola Marta Pernambuco, aqui no assentamento Rosário, no município de Ceará Mirim, da Quinta de Irédia, ok? Sou professor de Geografia e vou aqui dar minha contribuição, né, das falas dos nossos amigos aí do grupo 2. Então, nós tivemos a fala de Gabriele, a fala de Serjane, a minha fala, né, e a fala de Dioclésio. Então, eu vou tentar aqui fazer uma síntese dessas falas, né, partindo da fala da nossa grande da Quinta de Irédia, trazendo para aquela pergunta sobre o que tem sido feito para a chamada pública, né, em relação a essa estratégia. Então, chamou a atenção porque ela falou que os docentes da 10ª direta têm criado a estratégia de um mapeamento, tem feito um mapeamento, né? E desse mapeamento, após, é feito uma visita corpo a corpo, né? Nas comunidades dos alunos, né? Os alunos têm demonstrado interesse, né? E quando esse corpo a corpo não é, digamos, contemplado, né? Ainda se tem um outro plano, que é o plano de se utilizar, né, desses recursos das redes sociais, internet, grupo de WhatsApp, entre outros meios. Então, isso seria a estratégia, né, que tem se usado para se fomentar melhor essa chamada pública, né, para esses alunos. Uma coisa que foi minha contribuição com relação à estratégia para que nós trabalhar, né, como se vê esse aluno do EJA, né, eu fiz um comentário lá que uma das preocupações que a gente tem que entender, e aí já pegando o que a Gabriele falou, né, que nós estamos tendo uma certa evasão, mas que em algum momento esses alunos irão voltar para a escola, né, e esse aluno ele vem fora de faixa, né, esse aluno fora de faixas. Aí eu pensei, né, que esse aluno, né, no EJA, a gente tem os dois níveis, o nível fundamental e o nível médio. Né? E esse aluno que chega no nível médio, né, no nível fundamental, ele não é mais criança, ele já é de adolescente para jovem, porque ele vem fora de faixa. Mas, infelizmente, por uma falta de diretriz ainda, diretriz inclusive da BNCC, que não tem ainda uma parte específica que trate dessa questão, né, dessa modalidade de ensino, na maioria das vezes a gente tende a utilizar didática voltada para o aluno, né, que como se fosse do ensino fundamental, já criança, embora esse aluno não seja criança. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né, e tem que ter a preocupação, mas também precisa de um norte, né, uma diretriz para diferenciar isso, porque esse aluno ele chega fora de não é mais uma criança, ele já é um adolescente, um jovem, e também nós temos até alunos de terceira idade. Então, não dá para ficar trabalhando essa questão, se preocupar com essa questão de não trabalhar esse aluno como criança. E a outra fala que foi específica de Dioclésio, né, que é da escola Francisco Silva do Nascimento, que é da escola indígena, né, ele falou das suas estratégias pedagógicas, né, que a escola tenta inserir, né, no currículo da escola, tudo aquilo que está voltado para a realidade desse aluno, que é um aluno da educação da modalidade indígena, né? Então, incentiva os alunos a realizar suas atividades, né? Vem adotando todas as medidas de biossegurança, uma coisa que eu achei interessante, né? Que ele falou que os alunos, né, da escola, por serem indígenas, praticamente já estão todos, no caso, os alunos do EJA, já estão praticamente todos vacinados, né? E que também há um incentivo, né, que contribua para que esse aluno ele se sinta parte da comunidade e que também ele contribua após sua formação. Ele deu até o exemplo, ele falou de um aluno, anotei, né, de uma aluna que tem, né, um grande interesse de, quando se formar, permanecer na comunidade para ser professor. Então, eu achei bem interessante isso. Mas, no permear aí, no meio da discussão, o mais interessante foi isso, né? Essa preocupação de ter esse olhar para esse aluno que está entrando fora de faixa na educação, e também essas estratégias, né, de incentivar para que esse aluno venha, né, fazer parte e queira estudar. Então, em resumo, seria isso, né? Ok. As anotações que a gente tem aqui, ok? Ok, obrigada, professor Heraldo.
O GT3, por favor. Vamos acelerar, são 11h09. Nós vamos passar... Ok, fui eu. Oi. Sani, que fiquei aqui. Eu, diferente de Heraldo, eu não coloquei o nome dos participantes, mas tiveram muitas pessoas, tanto nos comentários quanto na fala, tá? Então, bom, eu vou colocar os tópicos. Primeiramente, a gente viu que, deixa eu ver, sobre as chamadas populares, infelizmente, está tendo o quê? Deixa eu colocar ler exatamente como eu coloquei. Não tem tido prioridade a educação de jovens e adultos, e sim um desmonte. E eu super concordo, porque a escola que eu faço parte existia e foi fechada e pronto, mesmo existindo alunos. Falando sobre as estratégias, foi comentado que os professores têm usado metodologias de criança. Uma professora participante, ela até falou que a mãe dela foi para a escola aprender a pintar. Só que aí foi dito que é muito importante ter uma formação continuada para que esses professores saibam colocar que metodologias usar em jovens e adultos, já que, como o Heraldo falou, não é só adolescente, são muitas pessoas da terceira idade, então tem que ser uma metodologia diferente, sim. Foi falado também sobre um problema em Apodi, que lá os processos seletivos, a escolha é feita apenas de forma partidária, que pessoas de ensino médio estão ensinando quando tem professores formadas que não conseguem porque não fazem parte daquele partido político. Vamos lá. Vou falar também sobre a importância de utilizar o mesmo discurso que o professor Alessandro citou, que é o quê? O jovem está aqui, como o Heraldo também citou no seu exemplo, ele está aqui, então, para fazer a universidade, tem que sair da comunidade escolar, mas que ele retorne para a melhoria da sua comunidade. Foi uma das participantes disse que ela que alfabetizou o pai, foi um momento assim, bem emocionante, de ter mais projetos para a comunidade de assentamentos, porque acaba assim, afastando muito com que essas pessoas de assentamentos vão até a escola. Foi falado também a lutas de classes, então a importância de você falar sobre essa realidade local para essas pessoas jovens e adultos, que assim elas se sentem muito mais pertencentes. Foi dito também que a regional de Portos Ferros vai ter hoje uma socialização sobre a EJA, para quem quiser participar. Melhorou? Sim. Ok. Então, vamos lá. Eu queria fazer, primeiro, chamar a atenção, uma coisa que eu esqueci não, mas não deu tempo de falar, é que uma outra coisa que a gente precisa acessar, todos nós que estamos atuando na educação do campo, é acessar o decreto 7352, que é um decreto que institui uma política de educação do campo no país. Um decreto que foi assinado pelo então presidente Lula. É o único, né? É o único dispositivo legal que nós temos de forma mais concreta, voltada especificamente para a educação do campo. Não é o único, mas é o mais, digamos assim, o mais forte, o mais poderoso, né? Porque é um decreto nível nacional, né? Então ele tem uma força muito grande. Inclusive, ele institui algo que normalmente alguns governos, especialmente os governos municipais, não fazem, não realizam, que é o seguinte: esse decreto ele institui que qualquer escola do campo que venha a ser fechada precisa ter o consentimento escrito, claro e escrito, da comunidade. Isso é algo que muito governo municipal faz por aí e os professores reclamam, mas por não saberem que existe esse decreto, não acionam juridicamente a prefeitura ou o governo do estado, quando é no caso o governo do estado. Eu não sei daqui do Rio Grande do Norte, acho que por iniciativa do governo do estado não me parece que tenha acontecido nada nesse sentido, mas governo municipal eu já ouvi falar. Então, é muito importante fazer esse decreto funcionar, né?
E para ele funcionar é preciso que as pessoas acionem, né? Então existe um decreto que proíbe. O decreto ele é claro. Qualquer deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu não me lembro agora aqui o artigo, não sei de cabeça. Professor Alessandro, mas deixar claro, desculpa, deixar claro que é a questão municipal, porque às vezes os professores eles falam de escola fechar, mas sabemos que às vezes existem escolas bem próximas municipais, então tem que ter aquela coparticipação Estado e município para que de fato não falte escola para aqueles alunos. Aí, porque às vezes alguns professores eles não têm conhecimento com relação a essa situação, entende? Eu entendo, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, mesmo na hora que uma escola fecha, por existir uma municipal lá, é preciso que esse processo seja claro e transparente para todo mundo, né? A questão é essa, o consentimento, a comunidade que autoriza, quando uma autoridade municipal ela fecha uma escola, vamos pensar que fosse o contrário, o prefeito fecha a escola porque o governo do estado tem uma escola ali perto. Esse é um processo que precisa ser construído com a comunidade, porque ela é que tem que dizer se concorda ou não, né? Ela que tem que dizer, segundo o decreto, ela tem que consentir, né? Pode estar sendo fechada com a melhor das intenções, inclusive a partir de um planejamento o mais bem feito possível, mas se é um planejamento que é feito apenas pelos gestores, né? Pelo gestor municipal e estadual, e a comunidade não participa desse processo, não tem sentido, entendeu? Por isso que é muito importante não apenas a apropriação do decreto, mas o acionamento do decreto, porque aí obriga os gestores, né, seja ele municipal ou estadual, estabelecer o diálogo concreto com a comunidade, né? Essa é a questão. O dispositivo no decreto ele está querendo, na verdade, isso, é que qualquer processo de fechamento inclua a comunidade no debate, né? Às vezes, o fechamento se dá por razões absolutamente justas. Não, estou fechando aqui porque eu estou abrindo ali uma maior, melhor, etc. Beleza, mas tem que passar pela comunidade. A comunidade tem que dizer se concorda ou não, né? Inclusive, eu me lembro que uma vez quando eu estava no COGEC, né, a gente estava tendo uma virada, uma mudança de governo, eu não me lembro se foi de Rosalba para Robson, mas enfim, eu me lembro que passou pelo COGEC um processo, né? E a questão que a gente viu no processo foi: não tem em nenhum momento aqui a comunidade dizendo claramente que topa, que aceita que a escola seja fechada. Então, havia todas as razões de planejamento, parará, mas a comunidade não estava dizendo. Então, quem estava ali no COGEC, sem a palavra da comunidade, ficava na mão da palavra do gestor, né? Por mais bem intencionado que ele tivesse. Mas, entende? Essa é a questão. A questão é que nós temos que colocar a comunidade no centro do processo, na discussão, né? Porque, afinal de contas, é a ela que vai servir, né? Seja uma, seja outra. Então, essa é uma questão que eu acho que é muito importante que a gente esteja atento. É um dos ganhos, eu acho, desse decreto. Existem várias outras questões postas nesse decreto que eu acho que merecia um momento para uma discussão, sabe? Sugiro, inclusive, o NECAD pensar um material que possa ser disponibilizado na internet para qualquer professor, qualquer gestor acessar o decreto e ele saber, olha, o decreto diz isso, então qual o teu procedimento, né? Qual o seu proceder em tal questão, em tal problema ou tal situação. Segundo o decreto, o procedimento é este, porque aí ajuda muito, né? Os colegas trouxeram a questão da busca ativa como uma estratégia para fazer a chamada pública. Eu tenho tentado conversar com algumas pessoas da Secretaria de Educação do Estado sobre o busca ativa para entender melhor como é que funciona, porque assim, uma vez que eu estava num evento, aliás, eu não estava no evento, foi um evento transmitido pela internet no início da pandemia, ano passado, e a Secretaria trouxe 2 pessoas da Unesco para falar sobre a busca ativa. E eu, particularmente, senti falta
primeiro, né, a questão que estava muito claro no que estava sendo dito. A buscativa alcançava as pessoas até os 17 anos, porque lá na Constituição, lembram, né, que eu apontei aqui, a Constituição diz que a educação é obrigatória dos 4 aos 17. Então, assim, não ficou muito claro para mim, naquela apresentação, como é que o sistema da buscativa ia incluir a galera acima de 17 anos, que é a galera da EJA, né? Isso não ficou claro para mim, mas pode ser que já tenha, né, um dispositivo. Então, isso é apenas uma coisa que ficou... E aí eu estou, digamos assim, dando testemunho também de uma certa ignorância minha a respeito do processo de como buscativa funciona. A segunda questão, né, que é a operacionalização disso, ou seja, ainda que a buscativa... Então, é um sistema, está lá, né, a secretaria adotou e tal. Ainda que ela pegue o pessoal acima de 17 anos, né? Como é que a secretaria está se organizando para acionar essas pessoas, né? Formalmente acionar essas pessoas, né? O sistema está lá. Eu acho esse sistema muito importante, inclusive porque, como o IBGE ele desde 2010 não faz censo, né? E esse governo que nós temos aí, governo federal, não gosta de conhecimento, então ele resolveu que também não vai ter censo, nem teve ano passado, nem vai ter esse ano, né? Então, assim, a secretaria precisa ter instrumentos próprios para planejar o seu trabalho. A buscativa é um instrumento muito importante, no caso da EJA, se, de fato, ele estiver incorporando os dados das pessoas acima de 17 anos e se estiver sistematizando esses dados para fazer contato com as pessoas. Esse contato, é claro que ele é muito mais eficaz, é muito mais eficiente se ele é feito pelo professor, pelo diretor da escola, ali, cara a cara, olhos nos olhos das pessoas da comunidade. Mas é importante que esse trabalho ele seja planejado, coordenado. Então, a secretaria precisa ter o retorno dos diretores naquela escola, naquela comunidade, no entorno daquela escola. Quantos jovens e adultos foram matriculados? Quantos não foram matriculados? Né? Para se ter um planejamento. Né? É um processo que exige um planejamento, né? Uma divulgação e um planejamento, mas principalmente uma ampla divulgação, pessoal. Porque há uma cultura que é, inclusive, uma cultura pedagógica, está entre nós. Está entre nós a ideia de que existe um tempo em que a pessoa estuda e um tempo em que a pessoa não estuda, né? A gente vai encontrar professores, diretores, muitas vezes muito generosos, bem-intencionados, mas que dizem, não, essa pessoa já passou, né, o tempo dela estudar, né? Por isso que a gente, inclusive, continua usando expressões, palavras que são muito complicadas, né? A coisa do o sujeito, quem está na EJA, né, é o sujeito que não acompanhou. Ou seja, a gente trata pela negatividade. O pessoal da EJA é o pessoal fora de faixa. Mas que faixa? Nós temos uma faixa onde as pessoas estudam e não estudam? Não deveríamos ter, né? Então, a gente acaba reproduzindo no linguajar um paradigma que estabelece que existem faixas em que as pessoas estudam e faixas em que as pessoas não estudam. Idades que são próprias, idades que não são próprias. A idade certa e a idade que não é certa. Né? Ou seja, como assim? Não existe idade certa para você se alfabetizar, para você aprender. Não existe idade própria. Né? Não existe quem está fora de faixa. A pessoa está sempre na faixa. Basta que ela queira estudar e a escola tem que receber. Né? O nosso linguajar muitas vezes nos trai, né? Por causa, né? Por exemplo, usar a palavra evasão. Eu sempre acho isso terrível, inclusive na EJA, pior ainda. Né? Porque a palavra evasão, né, no ponto de vista do dicionário, está relacionada a quem quer fugir, quem quer se evadir, quer fugir. E os nossos jovens e adultos, eles não fogem da escola, pelo contrário, eles procuram. Né? Aí, às vezes, eles saem, abandonam, desistem, no ano seguinte retornam
Então, até mesmo a palavra evasão, eu acho que a gente tem que começar a desfazer no nosso meio pedagógico, porque se é para trabalhar com evasão, então vamos mudar também o nome. Em vez de sala de aula, a gente muda para cela de aula, porque se a pessoa evade, ela foge. Foge de quê? Foge de algo que lhe aprisiona. Então, a sala é cela, né? Então, isso é algo que a gente precisa estar sempre atento, e a chamada, ela tem que dar conta disso. Outra coisa, esse aspecto muito bem trazido pelos colegas, a respeito do processo da sala de aula, da metodologia. Ora, gente, a BNCC, ela não vai trazer nada para a gente, porque a BNCC não foi feita para a EJA. E ainda que existisse uma BNCC para a EJA, a gente ainda teria que ter uma relação extremamente flexível com essa BNCC que existisse. Se existisse, né? Uma BNCC para a EJA. Por quê? Porque não tem como você pensar um padrão nacional para uma realidade que é tão despadronizada. Na EJA, nós vamos encontrar um sujeito que ele está, sei lá, na matemática ele está 4, de 1 a 5 ele está 4, porque ele sabe as 4 operações de cabeça, mas não sabe escrever as operações. Então, na escrita, ele está lá no 1. Então, ele é EJA 1 e EJA 4 ao mesmo tempo. Não tem como você padronizar, né? A lógica da padronização na EJA não nos ajuda. Inclusive, eu acho que na EJA, nós temos muito que aprender com os colegas professores que trabalham na educação do campo nas turmas multisseriadas. Porque as turmas multisseriadas nos ajudam a perceber a diversidade dos sujeitos, a diversidade do ponto de vista da aprendizagem, obviamente, né? Que eu estou falando aqui. E na EJA nós temos muito isso. Então, é muito importante a gente estar atento a essa dinâmica. Por outro lado, aí nós temos uma outra questão também que foi trazida, que é essa coisa da infantilização. O professor ele não tem uma orientação padrão. Aí o padrão que ele tem é o modelo da escola infantil. Aí ele vai e lança a mão das atividades infantis. Isso é muito ruim, né? Primeiro porque o professor abre mão, né? Ele claramente, na hora que ele faz isso, ele está dizendo, eu não consigo pensar diferente. E todos nós somos intelectuais, nós professores, todos. Nós somos trabalhadores intelectuais, ou seja, nós lidamos com o conhecimento e, portanto, nós temos a possibilidade de inventar, de testar coisas, né? E dá para fazer isso? Dá para fazer isso, né? Tem muitos professores que fazem essa mudança, eles descobrem por acaso. Vou dar um exemplo. Ontem mesmo eu estava conversando com uma professora de EJA, de um SEJA aqui de Natal, e ela contando o seguinte, que ela um dia resolveu trabalhar o raciocínio lógico, né? O objetivo dela era trabalhar o raciocínio lógico, trabalhar a atenção. Aí levou um dominó para os alunos da EJA, ela estava trabalhando com EJA primeiros anos iniciais. E aí ela leva um dominó, que era um dominó de fruta. Ora, o que aconteceu? A galera, 16 anos, 17, professora, por que você traz um dominó de criança para a gente? Né? Na cara, disseram isso na lata para ela. E ela, pois é, né, e tal. E aí eu perguntei a ela, eu digo, e aí? O que é que você fez? Você levou um dominó normal, vamos dizer assim, né? Um dominó que todo mundo usa? Eu levei, né? Voltou a usar o dominó de fruta? Não, voltei não. Eles gostaram quando você levou o dominó normal? Sim, gostaram. Aderiram à atividade? Claro que aderiram, né? Porque se o objetivo é atenção, lógica, existe uma variedade de jogos que os adultos realizam, utilizam, que nós, adultos, não são eles, são nós, jovens e adultos, utilizamos no nosso cotidiano, que mexe com a nossa lógica, que mexe com a nossa atenção. Então, para que levar um dominó de fruta? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Uma coisa é o sujeito não saber ler.
Então, do ponto de vista do domínio do código escrito, ele é tão desconhecedor do código escrito quanto uma criança. Mas o cérebro dele não pensa como uma criança. O cérebro dele pensa como um adulto. Ele vive como um adulto. Ele vive o não conhecer as letras como um adulto. Ele não vive como uma criança. Então, ele não pensa como uma criança. Ainda que ele desconheça o código tal qual qualquer outra criança. Não significa que eu vou trazer atividades infantis. Eu posso trazer atividades adultas, né? Existem textos curtos. Mas o meu aluno ele não sabe ler, então eu tenho que trazer um texto curto, pequeno, porque para ele não cansá-lo na leitura. Tá certo, mas precisa ser um texto que conta a história de uma galinha pintadinha que se aperreou. Tem que ser uma coisa infantil, não pode ser uma coisa adulta. Aí o professor ele tem que estar atento, né? Ele tem que conhecer não apenas a realidade do aluno, mas a realidade dele, porque todo professor é adulto. Então, os professores sabem o que circulam, né, de textos que têm uma temática adulta, que podem ser objeto de um processo pedagógico orientado para adultos, né? E não precisa sofrer porque a BNCC não fala aos jovens e adultos. Não nos interessa mesmo, porque ela não vai nos ajudar. E não nos ajuda qualquer tipo de padronização na educação de jovens e adultos. Não nos ajuda. E mais ainda, não nos ajuda na educação do campo, porque uma comunidade quilombola, ela guarda traços bastante distintos de uma comunidade indígena, que, por sua vez, guarda traços distintos de uma comunidade de pescadores, uma comunidade ribeirinha, que, por sua vez, guarda traços distintos de um assentamento de reforma agrária, que muitas vezes guarda um traço distinto de uma comunidade rural. Assentamento de reforma agrária e comunidade rural não necessariamente são as mesmas coisas, né? Às vezes você tem a comunidade rural, que ela existe, né, já desde o século XIX, e o assentamento de reforma agrária, que foi resultado de uma luta, de uma ocupação, seja pelo MST, seja por qualquer outro movimento, e que ali a comunidade foi inventada, nasceu ali, tem uma relação outra com a terra, porque foi uma conquista, foi uma luta, enfim. Essas distinções, não há BNCC no mundo que dê conta, porque a vida ela é muito mais rica, muito mais dinâmica do que está escrito em um documento que se pretende orientador de tudo e de todos e de validade universal. Não existe essa universalidade, não existe. E nós, professores, cada um na nossa sala de aula, temos a responsabilidade, não é de ser fiel a uma lógica do BNCC, mas ser fiel aos nossos alunos, à realidade dos nossos alunos. Né? Porque a BNCC não vai mostrar como é que você faz para ajudar um aluno a resolver o problema da comunidade dele, não. Né? Vou encerrar minha fala aqui, dando uma sugestão para vocês, ainda que seja uma história que não envolve jovem e adulto, né? Mas é um filme, quem por acaso tiver acesso à Netflix, corra atrás, quem não tiver, procure para baixar na internet. É um filme que chama-se O Menino que Descobriu o Vento. Se relaciona com uma criança, um adolescente, né? Não é jovem e adulto, mas é uma criança que ela mora numa comunidade rural na África, né? O professor Alexandre caiu. Professor, seu áudio está fechado. É o áudio que está fechado, é isso. Esse filme que ele comentou é muito bom, já assisti, já até trabalhei em sala de aula, muito bom mesmo. Quem tiver oportunidade, assista. Realmente, Heraldo, eu estou aqui arrepiada olhando para a cara de Ellen e dizendo que o filme é muito bom mesmo, maravilhoso, já assisti. Emocionante. É lindo, o filme é lindo, vale a pena. Ele está sem áudio, Jaqueline? Ele agora, acho que agora ele caiu de todo. Ele já solicitou o acesso novamente, ele está entrando. Certo. Gente, então, só enquanto ele retorna, lembrando que o nosso próximo encontro é quarta-feira, dia 2,
de junho, né, com a temática da educação indígena. Deixa eu ler aqui direitinho. Educação escolar indígena entre as línguas e os viveres, e será com o pesquisador, professor indígena Luiz Catu. Professor pesquisador e pedagogo Luiz Catu. A próxima quarta-feira, que todos vocês que estão aqui retornem e convidem os outros que se inscreveram e ainda não chegaram. Nós estamos... Já retornou, professor, pode falar. Então, eu estava vendo aí, as pessoas parece que alguns já assistiram o filme, né? O Menino que Descobriu o Vento. Eu estava falando disso. Desculpe, minha conexão caiu, mas, enfim. Eu assisti logo que lançou. Pois é, eu depois que eu terminei de ver o filme, fiquei pensando assim, não precisou de BNCC lá naquele país, naquela comunidade da África, para o menino aprender os saberes que eram necessários na área da física, das ciências, inclusive utilizando livros antigos, que quem assistiu o filme lembra que a biblioteca não tinha livro, o livro era velho e tal. Ele não precisou de livros novos, atualizados, não precisou de ter uma BNCC para estudar ciências e resolver um problema da comunidade. Essa é a nossa tarefa, sabe? Essa é a nossa tarefa, né? Então, isso vale para aquela criança naquele filme, mas vale para qualquer jovem e adulto, e mais ainda para jovem e adulto, porque os jovens e adultos têm uma responsabilidade direta com a comunidade, né? São as lideranças, são as pessoas que votam as coisas, eles participam das eleições, seja do presidente da associação até o presidente da República. Então, é muito importante esse tipo de olhar, né? Essa atenção, essa observação, né? Então, era basicamente isso que eu gostaria de comentar a partir do que foi trazido, né? Acho que espero, né, que tenha sido bastante proveitoso a nossa participação aqui, mas vi que, de fato, os grupos, né, tiveram uma boa conversa, e me coloco desde já, né, à disposição de qualquer escola, de qualquer colega que está participando hoje dessa nossa conversa, para a gente conversar, trocar, né? Eu vou deixar aqui o meu endereço eletrônico, né, aqui no chat, né, no bate-papo, o meu endereço eletrônico, tanto do meu endereço profissional, como do projeto que eu coordeno, né, o EJA em Movimento, para que vocês fiquem à vontade para fazer contato e a gente conversa, né, marcar uma conversa nossa com os professores, enfim, fiquem bem à vontade. Cícera, me dê só um minuto, professor Alessandro, alguém colocou no chat assim, ó, professor Alessandro já nasceu mestre e doutor. Lá em Caicó ele foi meu professor, presença contagiante de um jovem elegante, um excelente educador. Isabel de Souza, da Escola Graça Germana, na comunidade Boi Selado, Jucurutu. Professor Alexandre. Eu já ia dizer que eu falei que eu conheci a Isabel, eu digitei, eu não sei se saiu aí no chat. Eu digo, olha a Isabel de Boi Selado aí. Professor Alexandre, o senhor esqueceu de falar de um ponto. O senhor esqueceu de falar de um ponto primordial que eu coloquei no GT3 e eu gostaria da sua luz. Aqui no município de Apodi, Rio Grande do Norte, né, nós temos um problema gravíssimo, qual seja, a escolha dos professores é por critérios políticos. Se você é do curral eleitoral do MDB, isso historicamente há bem 20 anos. Se você é do curral eleitoral do MDB, isso, mesmo Lula estando sendo presidente, mas como o governador era do PMDB e o prefeito era do PMDB, historicamente os professores que eram escolhidos para trabalhar na EJA era justamente do curral eleitoral. Então, a EJA tem que ter cuidado com relação a isso. A escolha dos seus professores, porque eu sou formado em História pela UERJ Mossoró, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar na EJA. Hoje eu estou concursado pelo Estado, ensino numa escola tempo integral agrícola, no assentamento 1º de Maio, em Caraúbas, mas eu nunca tive a oportunidade de ensinar no EJA justamente por causa da questão do partidarismo, do clientelismo, do coronelismo. Nós ainda temos resquício do coronelismo, do clientelismo. Então, eu gostaria que o senhor desse uma luz, como é que
como é que podemos estar fiscalizando essa questão da seleção? Essas seletivas são muito clientelistas. Obrigado. Obrigado, professor. Professor, você está trazendo uma questão que ela é basicamente de ordem política. E sendo de ordem política, ela demanda uma ação política, né? Porque e eu estou falando de política, não necessariamente política partidária, apesar de que tem um traço partidário, né, no que você falou, né? Ou seja, a escolha em razão de um vínculo partidário, mas ela é antes uma questão política de duas formas, né? Primeiro, política no sentido de que os professores, a categoria, né, ela precisa ter uma ação no sentido de que a distribuição, a disposição, né, dos trabalhadores nas escolas obedeça a critérios, né, de natureza técnica, né, de natureza a partir de um planejamento, né, minimamente racional, né, e política também no seguinte sentido, porque a defesa da EJA como modalidade, a exigência, por exemplo, por muito tempo, aqui em Natal, mas em vários municípios a gente viu, né, o professor, para ir para a EJA, ele ia para a EJA por ser o professor que era considerado um professor ruim, né, que a gestão considerava um mau professor, ou um professor que já estava em fim de carreira. E aí, supostamente, por estar em fim de carreira, estava mais cansado, estaria menos comprometido, e aí jogava na EJA, né? Então, a mesma coisa, inclusive, a gente encontra na educação do campo, né? O professor que vai dar aula lá na comunidade é o professor que não é o melhor professor, ou não é o professor do agrado da gestão, é como se fosse um castigo, né? Então, isso exige da categoria uma maturidade para fazer uma discussão sobre qual a política de distribuição, né, dos professores, uma distribuição é uma política eu não gosto de usar recursos humanos, eu ia dizer recursos humanos, mas é uma política de pessoal, né? Mas isso exige uma maturidade da categoria, né? Não se resolve isso plenamente por uma questão jurídica, pode até ser que se resolva, mas é muito mais difícil, né? É preciso que a categoria esteja organizada para dar conta. É política nesse sentido, né? É política no sentido de que a categoria tem que se posicionar e dizer: nós queremos que a escolha dos professores para dar aula, tanto na EJA como em qualquer outra modalidade ou nos vários níveis, obedeça a critérios técnicos, né? Critérios técnicos. Senão, realmente não tem sentido, né? E eu concordo com você, né? Mas esse tipo de coisa acontece também muito porque efetivamente há uma fragilidade nos nossos concursos, né? Isso é um outro problema. Os nossos concursos, há muito concurso para professor temporário, né? E esse caráter temporário fragiliza, né, o profissional, né? É por isso, inclusive, que a gente defende a estabilidade do professor. A gente não defende a estabilidade do servidor público, não é porque a gente quer que o servidor público seja privilegiado. A gente defende a estabilidade porque a estabilidade protege o serviço. A estabilidade não é uma proteção do servidor, é uma proteção do serviço, né? Se você tiver um profissional que vai estar atuando, né, sem ter medo do seu gestor, nós estamos protegendo o direito das pessoas a um serviço de boa qualidade, né? Não é uma proteção. Eu escuto muito, não, é bom, vamos fazer concurso público, porque aí a gente ganha estabilidade, né? A gente ganha a nossa segurança. Não é segurança nossa de servidor, é segurança da população, né? Do público. Só que o que nós temos assistido muito é esse tipo de precarização dos concursos, né? Concursos temporários o tempo todo. E para a educação do campo, isso existe muito, além da EJA. Ok, professor
Alessandro. Alguém falou? Oi, estão me ouvindo? Está me ouvindo, Alessandro? Sim, Cícera, tá ok seu áudio. Sim. Jaqueline, eu estava, inclusive, querendo perguntar a sim. vocês sobre o tempo, né? Porque pode ser que alguém mais queira trazer algo para Alessandro, mas eu estava querendo saber de vocês sobre o tempo na sala. Se Alessandro também se dispuser. Fica a critério de vocês, a gente pode comentar aqui o que for Tudo necessário. bem. Então, se não tem mais nenhum questionamento, né, porque as considerações de Alessandro suscitaram aí reflexões nos participantes, e eles são importantes, né? É importante que eles falem, mas, se não, a gente agradece a todos que estão aqui, todos que vieram, todos que permaneceram. Agradece muitíssimo a Alessandro, que trabalha, que estuda tanto a temática da educação de jovens e adultos, né, que coordena vários trabalhos Cícera, na área. Oi. só uma questão antes de você encerrar, é que Rosilene, do GT3, inclusive é o GT que você está, Rosilene Cardoso, ela solicitou que nós fizéssemos um grupo de estudo. Então, eu gostaria que ela entrasse em contato comigo para a gente ver o horário, como é que a gente vai fazer esse grupo, para exatamente estar discutindo o que está sendo posto aqui nos nossos encontros. Tá bom, Rosilene? Tá ok. Então, Alessandro, muito obrigada. Se você ainda quiser dizer algo, que diga. Será muito bem dito. E, se não, a gente vai encerrando aqui. Lembrando que dia 2, quarta-feira próxima, nós teremos outro... Pronto, vou dizer. Queria agradecer... Ok. Pode falar. Eu não estou ouvindo, vocês estão? Então, queria agradecer imensamente. Acho que é uma boa ideia essa que a professora está falando, de montar um grupo de estudos. Acho que pode começar como um grupo de Zap, de WhatsApp, articulando, né, os colegas professores. A gente fez isso no grupo EJA em Movimento e funcionou bastante. A gente começou como um grupo de Zap, o grupo hoje já tem 240 participantes, gente do Brasil inteiro. Nesse grupo a gente... divulga material para estudo, a gente combina eventos, encontros, nós temos encontros todos os meses, né? Acho que seria muito legal montarem aí um grande grupo de Zap, educadores do campo do Rio Grande do Norte, né? Fazendo essa articulação e tentando mobilizar, colocar a educação do campo em movimento, né? Vamos dizer assim. Acho muito importante. Belíssima ideia, e podem contar conosco e com a UFRN, sem dúvida. Um grande abraço para todo mundo. Muito bom saber, Alessandro. Muito obrigada, em nome do NECAD. Regina, eu acho que quer dizer alguma palavra, e eu ia dizendo que de quarta-feira próxima nós teremos o nosso próximo encontro com o professor Luiz Catu para discutir a temática da escola indígena. Regina, você quer falar? Só uma coisa rápida, né? Também agradecer ao professor Alessandro, em nome do NECAD, né? E dizer uma coisa que saiu aqui no chat sobre concursos, né? Seletivos. O seletivo que está em vigência hoje na Secretaria de Educação teve a participação do NECAD, e lá foi feito um seletivo específico para a educação do campo, né? E também específico para os espaços escolares e não escolares. Então, isso já foi, essa mudança, a nossa participação enquanto NECAD na confecção do seletivo, né?
Então, acreditamos que a partir de agora, ou seletivo ou concurso, a gente vai estar de olho sempre ajudando para que a secretaria trabalhe com esse aspecto também, né? Então, hoje a gente já tem isso no último seletivo que saiu, né? E a gente tem feito chamada para o campo através desse seletivo. Isso é uma coisa boa que tem acontecido. Era só isso. Obrigado mais uma vez, Alessandro. Obrigado. Tchau, pessoal. Okay, obrigada, então, professor Alessandro. Tchau, gente. Até a próxima quarta-feira. Tchau, galera. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Ellen. Obrigado, Cícera, Lauciane, Regina, todo mundo.